Salve, salve, meu povo! Começando a partir de agora, podcast Mundo Empresarial. Seja bem-vindo, bem-vinda. Já aproveita, curta o vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, porque toda semana, segunda, terça, quarta e sexta-feira, você confere aqui muito conteúdo bacana desse universo empreendedor aqui no podcast Mundo Empresarial. Por aqui passam muitas personalidades, gente que traz inspiração, que compartilha insights desse universo e que você pode utilizar aí na sua vida, em qualquer que seja a área de atuação, você que empreende ou não. Vem com a gente que o programa está começando com apoio e patrocínio da Croissant e Companhia e também da Print, nossos parceiros aqui no podcast Mundo Empresarial. Bom, vamos começar essa conversa boa? Tô aqui recebendo dois convidados ilustres, eles que são CEOs, representantes aí do grupo Ecosistema, que atuam na área de seguros e consórcio. Aqui comigo o Ivandro Lima e também o Alexandre Luro. Sejam bem-vindos, como estão? Tudo bem? Olá, é um prazer estar aqui, Thiago. Gratidão pelo convite. Eu desejo a todos aí um ótimo dia, tarde e uma ótima noite. Muito bem. E aí, Alexandre, como vai? Tudo em ordem, Thiago. Gratidão pela recepção aí. Estamos disponíveis aqui a desvendar um pouco desse mundo dos seguros aí para quem tiver realmente interesse. Muito bem. Vamos conhecer um pouco mais desse trabalho que vocês desenvolvem. Uma história que começou lá em 2008. Claro, a corretora, né? O grupo. Mas, na verdade, vocês estão aí nesse ramo de seguro, consórcio e tudo mais há muito mais tempo. E a gente quer conhecer um pouco mais do grupo Ecosistema, que quem teve a ideia foi o Ivandro. Perfeito. Eu entrei na área de seguros no ano 2000. Fui trabalhar numa corretora, né, a convite da minha esposa, que já estava nessa empresa há 15 dias. Ela morava em uma outra cidade, né? Na época nós éramos solteiros e mulher queria que a gente ficasse por perto, né? Então, vem pra cá, abriu uma vaga. Pô, mas eu não sei nada de seguro, vou fazer o quê? Aí, não, mas eles ensinam. Tá bom, vamos lá. Aí fui, me aventurei e assim, é interessante porque eu já tinha feito bastante coisa na minha vida, né? Eu tinha feito, inclusive, cursos profissionalizantes, tinha feito cursos técnicos, né? Iniciei faculdade, enfim. Mas nada do que eu fiz me chamou tanto a atenção e nunca me identifiquei tanto como a área de seguros. É interessante. As pessoas ainda, né? Até hoje elas estranham, né? Quando eu falo assim, pô, cara, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Aí os caras, mas como assim, cara? Você gosta de seguro? Eu falei, adoro seguro. Seguro é essencial para manter o equilíbrio social, patrimonial e financeiro das pessoas. É uma pena que a cultura de seguro no Brasil ainda é pouco divulgada e as pessoas, muitas ainda têm uma visão um pouco equivocada. Né? Tem pessoas que ainda usam a frase: o seguro é um mal necessário. Puxa vida, mas aonde tem o mal no seguro? Não consigo entender essa visão, né? Porque um investimento, né? Seria um custo-benefício. Na verdade, o seguro é um bem necessário. Ainda bem que existe o seguro para poder manter esses equilíbrios. Você imagina aí os grandes, né, eventos, e até os pequenos mesmo, né? Eu posso citar aqui para você vários cases, né? Imagina assim, desde, vamos dizer, das Torres Gêmeas lá, né? Desde uma P-32 que afundou, uma estação petrolífera, o avião, né, no aeroporto de Congonhas, lá que explodiu, enfim, tem várias grandes catástrofes, mas a pessoa, né, comum, pessoa física, também ela tá ali suscetível ao risco, né? Imagina um profissional liberal, né, que tem ali a sua família, tem a esposa, tem filhos pequenos, a esposa deixa de trabalhar fora para tomar conta do filho e da casa e, de repente, esse provedor da família vem a faltar num acidente de trânsito, por exemplo, Sim. ou numa doença aí fulminante, enfim. Como é que fica o amparo financeiro dessa família, né? Como é que vai substituir essa renda? Então, tudo isso é seguro hoje, né? As pessoas têm pouco conhecimento ainda, infelizmente, e nosso trabalho, né, nosso propósito lá na Ecosistema é de divulgar a cultura do seguro mesmo, mostrando para as pessoas, né, a sua importância para o equilíbrio social, patrimonial e financeiro e ajudando-os a garantir sua qualidade de vida. Muito bem. E daí, lá no ano 2000, você
aceitou o convite da sua, naquela época, sua futura esposa, foi para essa empresa, trabalhou por 8 anos e daí, em 2008, decidiu fundar a tua própria empresa. Na verdade, a vontade, né, veio antes, mas para viabilizar isso, né, financeiramente, estruturalmente, demorou ainda uns 3 anos ali. Eu sou corretor formado, pleno, desde 2005, pela Escola de Negócios e Seguros, né? E aí em 2008 eu montei realmente a empresa, mas já era um projeto que eu já vinha galgando, né? Vinha preparando, nada pode ser feito da noite pro dia, né? Sim. É assim. E hoje o Grupo Ecosistema, além de fazer a corretagem de seguro, também trabalha com consórcios. Sim, consórcios. E tem outros produtos como também já tem uma rede de franquias e também oferece gestão financeira não, mas gestão de serviços para outros corretores, não é isso? Sim, hoje a Ecosistema virou um grupo, são 3 empresas, né, do segmento de seguros. Tem as corretoras, né, que são mais antigas, e aí veio a ideia de escalar o negócio, dando oportunidade para outras pessoas, né, também terem o seu próprio negócio. Então, nós vimos que a franquia era um modelo mais assertivo, né? Então, em 2008 começamos a desenvolver o modelo, em 2019, né? Acabamos abrindo a empresa e aí no modelo da franquia surgiu uma terceira empresa, que é a empresa que faz toda a parte de back-office para corretores de seguros e franqueados. Porque a nossa ideia é trazer um modelo, né, para o franqueado, que ele tenha assim, somente o foco em venda e assim ter um retorno do ROI mais rápido, né? Então a gente ajuda ele a se desenvolver. Nós temos uma plataforma própria, EAD, né, com cursos personalizados para acelerar esse aprendizado. E aí a gente ajuda ele a aprender novos negócios, novos seguros, né? E também dividimos com ele a inteligência de mercado, né? E também para não ter esse problema de ter uma pessoa ali fazendo todo o processo, de repente essa pessoa sai, aí tem que treinar a pessoa de novo, né? É complicado repor mão de obra na nossa área, principalmente porque é muito técnica. Então nós abrimos essa terceira empresa, que é uma empresa que presta serviço de gestão para os franqueados e para os corretores de seguros, para eles só venderem. Perfeito, mas calma que a gente vai falar bastante mais sobre isso, né? Tanto o serviço de franquias, a rede de franquias, como também esse serviço de gestão para os pequenos corretores, né? Que estão iniciando as atividades aí, ou que já iniciaram, mas ainda não tem uma boa gestão. E aqui está aí o Grupo Ecosistema que pode te ajudar ao longo desse processo. Bom, aqui comigo também o Alexandre Luro, que é o sócio, faz parte do Grupo Ecosistema, que chegou um pouquinho depois. A empresa começou lá em 2008 e 10 anos mais tarde, o Alexandre Luro entrou para fazer parte do Grupo Ecosistema. Conta um pouco como que foi essa transição. Você que já atuava no ramo de seguros há um bom tempo, né, Alexandre? Exato, Thiago. Na verdade, eu atuo na área de seguros há 27 anos, né? Sempre trabalhando em seguradora, né? Então eu tive uma carreira dentro de seguradora e essa carreira durou, né, 21 anos. E aí eu já conheci o Ivandro no Vale do Paraíba em 2007, né? E nesses 21 anos eu sempre atendi corretores de seguro, de pequeno porte, de médio porte, de grande porte. Então a gente sabendo, né, como funciona essa questão do corretor de seguro, eu deixei a seguradora em 2018, né? E foi quando eu retornei para a cidade de Taubaté, eu estava numa outra regional, né? E o Ivandro me chamou, fomos tomar um café e ele me apresentou o projeto. E conhecendo o Ivandro, como ele é apaixonado mesmo pelo que ele faz, né? Analisando o projeto, falei, cara, tem tudo a ver com o que o mercado de seguros para corretores está se tornando agora, né? Porque eu conheci o mercado de seguros em 1997, né? E em 2018 ele já era muito diferente do que era em 2017. Então essa questão, né, de você ter uma corretora já com todos os processos validados, de mais de 20 anos praticamente de mercado, né? Onde a ideia de você ter uma franquia e dar oportunidade para corretores iniciantes foi o que me encantou, né? Porque a gente vê hoje que os pequenos corretores têm uma certa dificuldade de iniciar, né? A própria SUSEP, né, informou que em 2024 teve mais de 5 mil habilitações, ou seja, mais de 5 mil
pessoas se formaram para ser corretores de seguro. Se todos eles estão atuando ou abriram uma empresa, a gente ainda não sabe. Sim. Tá? Porém, o Sebrae, no mesmo ano, soltou uma pesquisa que 50% das empresas fecham nos 5 primeiros anos. Né? E 30%, principalmente na área de comércio e prestação de serviços, eles fecham no segundo ano. Então, o que acontece? Entendendo que o pequeno corretor, quando ele se cadastra numa seguradora, ele tem uma certa restrição, primeiro, de produto, de condição comercial. Algumas seguradoras dão até um nome assim, o cara quando começa, ele é bronze. Depois ele vira prata e depois ele vira ouro. Cada uma desses processos, a seguradora vai melhorando a condição, liberando mais produtos. Certo. Vou te dar um exemplo. O cara, quando começa como bronze, às vezes a seguradora libera para ele fazer seguro de carro até 50 mil reais. Quando ele vira prata, eu libero o carro até 100 mil e caminhão e moto. Tem uma meta? Exatamente. Assim, se ele bater tanto um número específico de cotações, não, mas Produção. de produção. Fechamento. Fechou tantos contratos, ele vai ampliando, muda da categoria bronze para a categoria prata. Exatamente, está explicitamente ligado a isso, né? E que o empresário novo quer hoje? Ele quer abrir uma empresa dele e se diferenciar no mercado, né? Então, como é que um corretor visita uma empresa e fala, eu faço o seguro do seu carro. Pô, mas você faz o seguro de incêndio do meu prédio? Então, eu... Ainda não, mas eu tô caminhando para isso. Pô, eu tenho uma frota dos veículos da minha área comercial. Você faz a frota? Ainda não tô com frota liberada. Então, não faz muito sentido, né? O corretor aguardar vários anos para poder atender o cliente em tudo que ele precisa, né? Então, o modelo da franquia acelera um pouco esse processo. Por quê? Como a Ecosistema já tem aí 20 anos praticamente de mercado, ela já passou por essas etapas de bronze, de prata, de ouro, de diamante, de rubi, que cada seguradora dá um nome, né? Sim. Então, a dificuldade do corretor iniciante é justamente essa, né? É de ele chegar no lugar que ele quer mais rápido. E aí, a gente tem o apoio da empresa de gestão para todos os franqueados que vão dar o suporte operacional. Porque muita gente fala, fazer o seguro é simples. Você vai lá, fecha o seguro, tá feito. Não, essa é a parte mais rápida, que é a da venda, né? Mas depois que é feita a venda, tem as pendências, tem a emissão de apólice, tem as comissões que são recebidas. Alguém tem que cuidar disso. Sim. Né? E o corretor, quando ele está iniciando, ele acaba fazendo tudo isso. E aí ele foca menos no que mais importa, que é vender, para sair desse 2 anos aí de experiência e fazer com que a empresa deslanche. Que legal. E o importante, né, que hoje o Grupo Ecosistema tem toda essa bagagem. Hoje vocês estão credenciados a uma média de quantas seguradoras? Hoje? Isso. Bom, nós temos diversas seguradoras, né? Desde o segmento de automóvel até o segmento de garantia contratual, seguro de transportes, responsabilidade civil, né? Então, hoje, posso chutar por baixo aí que em credenciamento de seguradoras, empresas do ramo de saúde e de consórcios, passa de 25 opções para o franqueado, né? Poder ofertar para o seu cliente. Entendi. E vocês, o Grupo Ecosistema se apresenta ao mercado também como uma seguradora não, mas uma corretora de seguros com visão 360, que oferece vários tipos de produtos, né? Desde o seguro de vida, seguro saúde, seguro de automóvel, celular, que está muito em alta isso, né? Isso aqui tem seguro. Na verdade, tem tudo, né? Seguro de celular, de equipamento, notebook, máquinas fotográficas, residência, empresa, veículos, náutico, tem tudo. Né? Hoje nós somos uma corretora que atende qualquer demanda. Né? Nós temos pessoas capacitadas para isso, inclusive um engenheiro de companhia também, né? Eu gosto muito de estudar e aprender, enfim. Tem bastante gente lá, que, inclusive tem pessoas que estão trabalhando conosco, que já estão aí... Eu tinha aberto a corretora há 1 ano, tá indo com 16 anos já com a gente. Que legal. E tem pessoas que vieram de seguradora também, foram pro mercado, nós trouxemos, enfim. A gente é muito focado, Thiago, na questão da capacitação. Como eu falei para você, né, nós temos uma plataforma EAD própria, nós desenvolvemos cursos, nesses cursos tem prova,
né? Então a pessoa assiste o curso, que é um curso... ele explica o produto, né? O que é, quais as coberturas que podem ser contratadas, e aí tem uma prova. Se ele acertar 80% das questões, sai um certificado no nome dele já. Se ele não acertar os 80%, ele tem que voltar a fazer o curso. Então ele faz novamente, faz a prova novamente, e aquilo que ele errou, a gente vai, senta com ele e tira as dúvidas, né? Esclarece ali para ele o que ele errou. Às vezes ele fez uma interpretação um pouco errada, até porque a área de seguro é uma área muito técnica, né? Então, a nossa Isso a gente está falando no caso de um corretor que queira fazer... Um colaborador mesmo que trabalha conosco também. Perfeito. Né? A pessoa que nós contratamos, geralmente a gente contrata pessoas sem experiência, né? Para que não venham com nenhum vício de outros corretores, enfim. É muito mais difícil você mudar um hábito do que você criar um hábito novo, né? A zona de conforto do nosso cérebro é um problema. E aí, a gente treina essa pessoa, né? Rapidinho ela já aprende ali 2, 3 produtos numa semana, né, já está fazendo, e a gente vai só refinando esse conhecimento, e aí assim ela vai ficar com pessoas mais experientes, que já estão no mercado aí conosco há 15 anos, 16 anos, enfim. Porque a grande questão é, né, não basta só você escolher uma seguradora boa, você tem que escolher um bom corretor que vai te oferecer aquele produto que você quer, né, aquele seguro, e depois, no caso de um sinistro, ele tá lá para te ajudar, para te amparar também, porque eu já ouvi muitas histórias de gente que teve que correr sozinho. Eu falei, mas então, em onde que entra a história o papel do corretor nesse caso para te ajudar, né? Se ele não tá lá na hora do sinistro, a pessoa mero mortal não sabe como funciona, quais são os processos, né, para abrir o chamado, enfim, para solicitar, para depois ter direito à cobertura e tudo mais, né? Exato. Esse também, Thiago, é um outro motivo, né, que me fez, assim, ficar mais motivado a criar esse modelo de franquia, porque quando eu saí da outra corretora onde eu trabalhava, por que eu saí de lá? Porque a maneira de trabalho deles, né, não era o que eu entendia que deveria ser feita no mercado. Primeiro, assim, a gente tem que saber ser grato, né, para o cliente que nos dá a preferência de fazer o seguro conosco. O mercado tão concorrido, com tantas opções aí, né, por que ele vai fazer o seguro conosco, né? Então, tem que ter ali, primeiro, né, um dos valores da nossa empresa é a gratidão, é o primeiro valor da nossa empresa, inclusive, né? E também, assim, a maneira de entregar para esse cliente o serviço que ele realmente precisa da forma correta, né? Eu também senti necessidade de trabalhar do meu jeito, né? Então, quando nós implantamos lá a empresa, né, e resolvemos criar toda essa parte de capacitação, controle de processos, né? Então, por exemplo, eu vejo até hoje ainda, aparecem lá pessoas querendo fazer seguro conosco porque o seguro dele venceu e o corretor não avisou. Acho que o corretor nem sabe que venceu o seguro dele. Eu acho que o corretor, nesse caso, não deve estar querendo, não está precisando de cliente, né? Porque se o cara não se atenta quando tá para vencer aquela pólice, aquele seguro, né? Então, sinal que ele não quer que o cliente renove, né? Aí você vai ver muitas vezes, né? Porque daí a gente tem que ter acesso à apólice, né? Porque a apólice é como um documento pessoal, um RG. Né? Cada apólice, ela tem um código de identificação, que é uma CI, que ali ela vai confirmar para a seguradora para onde você vai levar aquele risco, né? Aquele veículo ou aquela casa, enfim. Vai confirmar todas as informações que ele tem ali na apólice anterior. Ou seja, os descontos que a gente está falando que ele tem vão ser validados através da CI. Sim. Né? E aí você olha lá a apólice, está lá o nome do corretor, você vai ver é um corretor pessoa física muitas vezes. Né? Não que os jurídicos também não façam isso, porque isso tudo é questão de processo. Mas para pessoa física ainda é mais complicado, porque, por exemplo, ele trabalha sozinho. Se ele ficar doente, ficar incapacitado de trabalhar por um período, como é que faz com os seguros que estão vencendo aí? Sim, né? Então, por isso que é importante, né? Principalmente o pequeno corretor, ele hoje, mais do que nunca, não é mais, eu vejo assim, não é nem uma questão de opção mais. É uma necessidade que ele se junte com outros. Porque assim ele vai ter muito mais garantia, né, dos processos que estão sendo feitos, porque geralmente ele vai se unir com outro que já tem mais experiência. A estrutura também passa a ser muito melhor. Então, como o Alexandre mesmo falou, né, às vezes ele sabe fazer um produto,
de seguro, mas não sabe fazer outro. E aí essa oportunidade vai surgir. Como é que vai fazer? Ele vai perder? Vai perder o cliente por causa que ele não tem aquele produto, né, no portfólio dele, ou de repente ele não tem o conhecimento mesmo. Isso, né? exato. Então, assim, por que vai deixar de fazer? Sim. Não, vamos fazer, faz parcerias. Eu sempre pensei em parcerias desde que eu iniciei minha empresa e foi algo que, assim, acelerou bastante o nosso crescimento, né? Foi muito rápido e foi muito sólido. Eu vejo que foi uma coisa muito feliz que eu já tive essa visão desde lá de trás, né? Concessionárias, né? Sim. São parceiras hoje. Além dessas opções, de essas vantagens que de repente o corretor tem ao adquirir uma franquia do Grupo Ecosistema, quais outras? Por exemplo, hoje ele, né, assim que ele adquire, ele passa a ter acesso a todos esses produtos, essa gama de produtos, essas seguradoras que ele pode vender, né, essas coberturas. E o que mais que vocês oferecem para esse corretor? Bom, primeiro é a tranquilidade, né? De que o seguro dele, como eu estava falando agora há pouco, né? Do seguro vencer e o corretor não entrar em contato, né? Isso é falta de gestão mesmo, de sistema, né? Hoje, isso é impossível na nossa empresa, né? Eu nunca... Pelos processos validados. Nós blindamos bem, né? Na verdade, nós tiramos relatório no mês anterior. Tem um treinamento, a pessoa que adquire uma franquia, ela tem um treinamento, tem todo um padrão a ser estabelecido, a ser seguido. Sim, não só treinamento, né, dos processos, mas também as ferramentas. Né? Nós temos as ferramentas próprias, né? Nós temos sistemas de multicálculo, nós temos sistema de gestão, nós estamos desenvolvendo dashboards próprios, estamos desenvolvendo chatbots próprios, né? Então, assim, são ferramentas que eu vejo que hoje já são uma realidade e quem não tiver e não implantar vai ficar obsoleto. Eu, no caso, optei por desenvolver dentro de casa mesmo. Estou desde novembro com esse setor lá novo, a gente chama de setor de inovação e tecnologia. Então ele tem programador, tem desenvolvedor de IA, né? Então assim, esse é o nosso foco também esse ano. Vocês já fazem uso da inteligência artificial para alguns serviços? Já estamos fazendo algumas coisas já, e agora a ideia é desenvolver ainda mais, para mais coisas, bem mais coisas. Já estamos automatizando parte do processo, enfim. O nosso foco sempre é blindar, né, o processo para que não haja ali falhas e que também traga um ganho operacional para quem está vendendo. Então, quanto menos complicado, melhor, né, para ele. O seguro, ele ainda tem muita coisa, muita parte do processo, né, ele ainda é, vamos dizer assim, um pouco manual, né? Mas a gente tem procurado sempre trazer esse ganho operacional automatizando, né? O que não tem é o que nós estamos desenvolvendo hoje, que eu vejo que vai ser bem interessante. Já está, inclusive, em fase de teste. E, pelo que estamos vendo, eu acredito que no mês que vem já dá para implantar já na rede, né? Então, vai ser um ganho bem legal. E, assim, a gente citou um caso aqui, né? Mas do processo, do corretor deixar, por exemplo, vencer a pólice, né? E o segurado não está sabendo, enfim. Mas tem também outros, né? Por exemplo, gestão de pagamentos mesmo. Muitos corretores não fazem. Eles acham que a seguradora que tem que notificar o segurado. Ok, mas como que fica o seu relacionamento com esse segurado? Que, por exemplo, você fez ali uma proposta, colocou uma programação para debitar na conta dele, só que porque o banco tem uma política de que você tem que ir lá fazer uma autorização para poder ocorrer aquele débito e você, de repente, não fez, né? E isso faz parte do nosso processo também, essa orientação, né? De repente, ele não fez essa autorização, não ocorre o débito e aí aquele veículo fica descoberto, por exemplo. Né? E aí o corretor que não faz a gestão desse pagamento só vai saber que essa pólice, por exemplo, essa proposta, aliás, foi recusada por falta de pagamento, muitas vezes 20, 30 dias depois. E nesse período o veículo ficou descoberto e se acontece um sinistro? Um acidente, um sinistro, enfim, qualquer que seja... O carro não está coberto. E o cliente pensando que o carro dele estava com a cobertura em dia, né? Porque não vai, né? Muita gente não confere pagamento. Eu mesmo nem confiro meus pagamentos de seguro. Tem tanta coisa lá que, pô, se ficar fazendo isso aí, não precisa. Eu confio 1000% na minha equipe, né? Em todas as pessoas que estão envolvidas nos seus processos. Então, assim, é isso que a gente leva para o cliente, a tranquilidade. E os nossos parceiros e franqueados também vão ter
todos esses serviços ao seu dispor. Bacana. O Alexandre trouxe alguns dados importantes com relação ao órgão que regulamenta a categoria de corretores, né? Como também do próprio Sebrae, com a abertura de empresas, com o fechamento de empresas, que muitas empresas acabam fechando num curto espaço de tempo, né? E como que vocês buscam, de alguma forma, dar esse suporte, estruturar para que de fato esses corretores tenham vida longa nessa área, Alexandre? Na verdade, o que acontece? É um tripé, né? A gente tem a venda da franquia, mas a primeira coisa que nós pensamos é, se tornando franqueado, como ele vai poder crescer e de forma mais rápida, né? Então, a gente dá todo o suporte, né? Inclusive, chegando aqui, o Ivandro estacionou o carro, nos ligou um franqueado, né? Informando que ele conheceu uma pessoa que é franqueado de uma outra rede e que quer conversar conosco. Que legal. Porque ele contou algumas coisas pro cara e falou, eu não tenho isso. Me passa o telefone do Ivandro aí que eu quero falar com ele. Então, assim, isso mostra que a gente está buscando, né, um caminho correto. De repente, a gente não quer ter 5 mil, 10 mil franqueados. Mas se a gente tiver 500 bem atendido, né, e que possa ficar com a gente no grupo por 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, né, por que não? Né? Então, o que nos motiva é esse feedback, né, dos franqueados atuais, que nos mostra que a gente está buscando o caminho correto, né? Que a gente não está só aqui para vender franquia. Certo. Mas sim para fazer um trabalho, né, que o corretor de seguros precisa. E a gente, com a nossa experiência, o Ivandro com a vivência dele de 20 anos como corretor de seguros, eu de 21 anos atendendo corretores de seguro, né, como seguradora. Então a gente meio que combinou, né, o que a seguradora espera do corretor, o que o corretor espera de uma seguradora, e a gente está conciliando, né, esses dois lados para entregar para o franqueado atual. E é legal isso, hein? Esse modelo de negócio que vocês estão oferecendo, uma solução para o pequeno empresário, para o corretor, um jovem corretor que está iniciando as atividades nesse ramo, né? Porque imagina, você que trabalha nessa área de corretagem de seguro, sabe das necessidades, da importância, do trabalho, dos desafios, né? E como o próprio, tanto o Ivandro como o Alexandre disseram aqui, né? Você começa, mas não vendendo, tendo um leque de opções de produtos. Mas se você já, de repente, adquire aí uma franquia da Ecossistema, você já tem aí um leque de produtos, uma série de opções, né? De repente, quando o cliente oferecer aí, entrar em contato com você, querer mais de um seguro, não só patrimonial, não só do veículo, de vida, de repente você tem mais outras opções aí para oferecer para o cliente. Uma opção interessante, dando todo esse suporte, né, esse know-how que o Grupo Ecossistema oferece com essa visão 360, esse atendimento mais amplo. Bom, agora eu gostaria que vocês falassem. Hoje o Grupo Ecossistema está em Taubaté, lá no Vale do Paraíba, mas vocês têm clientes em outros lugares do país? Cliente? Isso. Rapaz, temos cliente no Brasil inteiro. Tem cliente em Manaus, tem cliente em Jequié, Bahia, Fortaleza, Ceará. Desde antes, né, do projeto da franquia já tínhamos esses clientes. Porque a abrangência do seguro é território nacional, né? Isso. Então, em qualquer lugar, a gente tem clientes que... Por exemplo, em Taubaté tem a base militar lá, é o CAVEX, né? Do Exército. Então, tem oficiais que fizeram seguro conosco, e aí se mudaram, foram para outras cidades, e continuaram conosco, porque... gostaram do nosso atendimento, né? E quiseram continuar conosco, né? Então... Um detalhe, temos clientes que moram em outros continentes, mas que o patrimônio deles está por aqui. Sim. E fazem seguro conosco, porque os patrimônios estão aqui correndo riscos, né? Legal. E que tipo de seguro é mais procurado? Que tipo de seguro vocês acabam fazendo mais cotação lá? É o automóvel, né? Todo mundo conhece seguro de veículo, né? O brasileiro gosta de automóvel, né? Sim. É o primeiro seguro que eles procuram. Nós ainda temos uma participação bem grande dos veículos, até porque nós estamos dentro de 2 concessionárias, né? Concessionária Chevrolet de Guaratinguetá e Lorena, que é a Chemaralto, e a Buono Fiat de Aparecida, na divisa, Aparecida com Guará ali. Então o comprador vai lá, já adquire o carro, já sai com o automóvel segurado. Exatamente. E não precisa ir até a seguradora, né? A seguradora não precisa ir até a corretora, né? Não precisa, não. Ele já sai com o carro segurado da concessionária. Que bacana. Tem pessoas lá dentro que já fazem um seguro para ele já.
Conta pra gente quais foram os maiores desafios enfrentados no início, lá quando você começou o Grupo Ecosistema. Bom, foram vários, né? Eu não vou nem levar pelas questões pessoais, porque para mim foi muito marcante, assim, meu início. Tive históricos de doença da família, esposa grávida, e foi tudo ao mesmo tempo. É impressionante. Aí eu fico pensando, eu falo, rapaz, como é que eu consegui superar tudo isso? Eu não sei. Porque hoje, eu vou falar a verdade pra você, viu? Minha mãe estava com uma doença terminal, câncer. Eu sou o filho caçula, né? Fui o último a sair lá, vamos dizer, de casa. Fiquei ali para tomar conta dos dois, né? Minha mãe já estava viúva há alguns anos. Minha esposa engravidou. Foi tudo ao mesmo tempo. Ela tinha acabado de abrir a empresa, enfim. Mas esse foi um enorme desafio. O outro, né? Vamos partir assim para as pessoas que não tenham esses desafios aí que eu tive, né? Mas que também estão iniciando. Eu acho que assim, o principal é você entender, né, onde você vai prospectar cliente. Qual o tipo de seguro que você vai poder oferecer que vai fazer sentido para você financeiramente, né? Como você vai ter o controle de tudo que você está fazendo, sem ser uma pessoa formada em gestão, né? Como eu também não tinha nada de conhecimento. Enfim, vai aprendendo na raça, né? Por isso que eu falo, eu acho que parceria hoje já não é nenhuma opção hoje, entendeu? A pessoa que está iniciando, se ela não se unir com outros, vai ser complicado. Inclusive, Tiago, gostaria de fazer um adendo aqui, né? A gente está falando bastante do corretor, né? Corretor pequeno, corretor que já, de repente, já tem lá 5, 6 pessoas. Mas não é só o corretor, tá? Tem também aquelas pessoas que trabalham na área, né, fazem ali sua produção com outro corretor e quer ter a sua, mas ele tem receio, porque não conhece os processos de gestão. Então, para essa pessoa também é interessante, né? Sim. E também para aqueles que estão se formando agora e aí não atuam ainda, e até aqueles que não são formados, mas têm a vontade, às vezes já trabalham com venda de outros produtos, né? A gente vê o pessoal vendendo produto de catálogo, enfim. A pessoa é boa de vendas, né? Só que ele quer mais produto para vender. De repente, o seguro, né? Eu vejo que é algo que se ele entrar para começar a vender, ele não vai sair nunca mais. Por quê? Ele tem uma venda recorrente. Você faz o seguro hoje, daqui a um ano você renova. Sim. Né? Então, você passa a fazer uma carteira ali. Então, o seu trabalho, você começa a ver o resultado mais cedo, né? Ao passo que se você ficar vendendo só produto, cara, cada dia você tem que matar um leão. Tem alguma época do ano que a procura por seguros é maior? Existe alguma sazonalidade nesse mercado? Que as pessoas, poxa, nessa época eu preciso... Eu acredito que o cliente ainda não tem essa percepção, tá? Mas se a gente falar de seguros de ramos elementares, por exemplo, onde a gente fala de seguros de condomínio, empresarial, residencial, né? Seguros de incêndio, para ficar mais fácil o entendimento, né? Tá. A gente tem no Brasil épocas do ano onde a gente tem mais chuvas, trovões, né? Oscilações de energia, que é o verão. Sim. Né? Então, esses tipos de imóvel estão mais propensos a ter sinistro nessas épocas, principalmente de danos elétricos, vendaval, né? Queda de raio, e acaba destruindo o patrimônio da pessoa, né? Agora, veículo, a gente está no Brasil, né? A gente abre o jornal, você nunca vê. Jornal nem tem mais, né? Mas vamos dizer o jornal digital hoje em dia, né? Ninguém assina mais um jornal de papel, né? Mas o jornal digital, você abriu o Google, você vê, roubaram um carro em tal lugar, roubaram não sei o quê. Você sai do seu condomínio, fica sabendo no elevador que o cara foi roubado o veículo na noite anterior. Assim, o veículo é uma tendência do Brasil, né? Que tem que proteger. Nos ramos elementares existe sim uma certa sazonalidade, né? Se bem que a gente tem exemplos que tivemos incêndio em residências que foi o celular que provocou o incêndio e a residência da pessoa derreteu com o incêndio, né? Então, o celular você não usa só no verão ou só no inverno, você usa todos os dias. Sim. Né? Então, pode acontecer a qualquer momento, né? Esse tipo de coisa no patrimônio de qualquer segurado. E falando sobre celular, seguro para os aparelhos móveis também tem sido uma procura grande, né? Sim, tem sido uma procura grande, principalmente pelos aparelhos aí mais caros, né? Tem um valor agregado maior.
Até porque o roubo também de celular aumentou muito, nas capitais principalmente, Bastante. Né? Mas no interior também ocorre bastante, infelizmente, né? Não adianta, hoje você tem um patrimônio, um bem, você tem que segurar. Uma bicicleta também, né? Hoje você vê bicicletas aí que custa mais caro que um carro, dependendo do carro. Então... Agora me conta, vocês agora, além do seguro, da corretagem de seguro, o grupo Ecosistema também atua no ramo de consórcios. Consórcio também. Estamos com vários produtos, né, voltados tanto para aquisição de patrimônio, então aquele que quer comprar, né, um bem móvel ou imóvel, como também aquelas pessoas que não têm uma cultura de guardar dinheiro, né? Então ele serve ali como tipo uma poupança forçada, porque muita gente paga as contas em dia, mas ele não consegue fazer uma reserva financeira para o seu futuro, né? Então o consórcio também pode ser feito para isso. Ou de repente ele vê o dinheiro parado na conta, ele até guarda na conta, mas tá guardadinho lá na poupança, tá aplicando e tal, mas se ele sabe que ele pode tirar antes, né? Então ele vai e acaba fazendo uso, né? Nós temos uma cultura consumista, né? Na verdade... Agora, no caso de um consórcio, tem um tempo para se cumprir. Então, Sim. enquanto não terminar a vigência, você não consegue retirar o dinheiro. Ele pode planejar, eu quero ter uma reserva daqui 18 anos, 15 anos, 20 anos, 120... Enfim, ele que vai escolher o prazo, né? E aí ele pode, né, ao final do grupo do consórcio, pegar esse dinheiro, né? Ele não precisa ter um patrimônio, pode ser em dinheiro mesmo quando acabar o grupo. E muitas vezes ele vai ser contemplado muito antes de acabar o prazo. Então, o que acontece? Quando você é contemplado e você não quer utilizar aquele crédito que você contratou para adquirir um bem, aquele crédito ele começa a sofrer uma correção, né? Ele gira em torno de 90% do CDI. Ele começa a render o crédito todo e não as parcelas que você pagou. Tá. Então, muitas vezes você pagou 1/3 do consórcio, só que você foi contemplado. Aí aquele crédito total tá rendendo juros. Então, ele já faz muito sentido. Se você for ver a proporcionalidade, né, de que tá rendendo ali, ele fica melhor do que muitas aplicações aí e sem risco nenhum, né? Interessante. Olha aí, de repente você tem uma grana parada na conta, até porque dinheiro parado pode representar perda do valor de compra em si, né? Então, diante da inflação e tudo mais. Então, de repente, você quer estar só na poupança aí, não tá rendendo aquela coisa, né? Então, uma opção de um consórcio aí pode ser uma possibilidade. Você acaba, dependendo, pagar 1, 2 prestações, acaba já sendo contemplado e deixa o valor lá rendendo os 90% de CDI. Aí entra no terceiro público do consórcio. Eu citei 2 até agora. Sim. Aquele que quer adquirir o patrimônio e aquele que precisa poupar o dinheiro para o futuro. Mas existe uma terceira pessoa que é o investidor. Tá. Ele já tem ali sua reserva de emergência, ele quer diversificar o seu investimento, né, para ter uma rentabilidade melhor, sem risco. Então, hoje nós temos consórcios que são consórcios que a gente fala de meia parcela até a contemplação. Qual que é a vantagem desse consórcio? Para 2 pessoas. Primeiro, aquele que paga o aluguel e aí precisa ter seu imóvel próprio, né? Então ele tem ali a opção de fazer esse consórcio, que é valorzinho pela metade a parcela, até contemplar, então não pesa para ele, até ele contemplar. Quando contemplar, ele vai ter o seu próprio imóvel, vai sair do aluguel. E também para o investidor, né, que é aquele que está procurando rentabilidade. Então, por exemplo, você citou aí da pessoa que contemplou no segundo mês. Tá. Vamos dizer que a pessoa, vou dar um exemplo aqui, tá? A pessoa fez um consórcio de R$1 milhão, está pagando meia parcela lá num prazo de 210 meses, por exemplo. E aí ele está pagando R$2.800, em torno de 2.800 e pouquinho. Ele pagou 2 parcelas, ou seja, ele pagou R$5.600 de parcela. Ele contemplou, ele tem um crédito de R$1 milhão. Esse crédito de R$1 milhão, a gente consegue hoje, tem empresas parceiras que compram essa carta dele contemplada no mesmo dia e vão pagar para ele em torno de 150 mil, de repente 200 mil. Né? Então ele pagou quase 6 mil e vai vender por 150 mil, 200 mil de repente. Sim. Entendeu? Então existe também essa oportunidade para quem quer diversificar o investimento. E se demorar mais tempo para poder contemplar, vamos dizer que passou já metade do prazo, né? Aí ele vai ter lá R$1 milhão, ele vai pegar esse dinheiro, vai adquirir um terreno, vai construir um prédio comercial, vai pôr para alugar, o aluguel vai terminar de pagar as parcelas, então ele acaba adquirindo um imóvel
por menos da metade do valor e ainda vai ter a valorização, porque foi ele que construiu. Então não tem como você não ganhar dinheiro com o consórcio. Só saber ser ali... Assim, o principal que eu vejo... Escolher o método, né? É você ter a consciência de que é algo que não é a curto prazo. Pode ser, sim, pode ser, né? Já tivemos clientes que, inclusive, que contemplaram no primeiro mês, né? 2. Mas você tem que ter uma consciência de que é um investimento para médio e longo prazo e que aquele valor que você vai dispor mensalmente não pode fazer falta para você. Né? Então tem que ser um valor bem atingível, alcançável para você, entendeu? Perfeito, olha aí. Então, de repente, se você se interessou por um consórcio também, e é bom ter uma consultoria. Estamos tendo uma aula de consórcio, uma aula de seguros aqui tanto com o Ivan, né? Ivandro, perdão, como também com o Alexandre, a gente entendendo um pouco mais a respeito dessa área em que o grupo Ecosistema atua. Bom, a nossa conversa já vai continuar, mas antes quero dar um recado para você que está assistindo o podcast Mundo Empresarial. Quero falar da Croissant e Companhia, que é referência em doces e salgados deliciosos e práticos. Se você busca qualidade e sabor, você precisa conhecer a Croissant e Companhia. São mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo, com uma infinidade de produtos, desde os clássicos croissants, tem coxinhas, salgados integrais e até mini churros. E o melhor nisso tudo é a praticidade. Você compra o produto, o pacotinho, vem congelado. Você coloca lá no congelador, de repente bateu aquela fome, não tem o que comer em casa, abre o congelador, pega, coloca lá, né? Não tem algo pronto, prático para fazer, você pega, abre o pacote lá e faz o produto da Croissant e Companhia. O modo de preparo é bem simples, muito rápido, apenas alguns minutos e está pronto, basta aquecer para você saborear os produtos da Croissant e Companhia. Gostou? Então visite uma loja de fábrica mais próxima aí de você, ou então acesse o site que aparece aqui na sua tela e descubra como levar os produtos da Croissant e Companhia aí para sua casa, ou de repente, quem sabe, até se tornar um revendedor da marca. Croissant e Companhia, o salgado genial. Dado o recado, seguimos aqui com esse bate-papo legal, gostoso, conhecendo um pouco mais a história de sucesso do grupo Ecosistema, lá do Vale do Paraíba, de Taubaté, direto aqui para o podcast Mundo Empresarial. O Ivandro e o Alexandre contando boas histórias, e eles que têm uma larga experiência no ramo de seguros. Tem alguma história inusitada? Porque a questão do seguro, ninguém paga pensando em, de repente, fazer uso do seguro, né? No caso de um sinistro e tal. Mas já aconteceu algo que, poxa, realmente valeu a pena, o cliente compartilhou para vocês, valeu a pena eu ter pago, ter investido naquele seguro e realmente a pessoa acabou se dando bem ou acabou sendo segurada de algo inusitado que aconteceu? Vocês se lembram? Sem dúvidas. Eu me lembro de um caso. Eu estava numa floricultura com a esposa, a caminho de Campos do Jordão. Paramos numa floricultura e tal, ali perto mesmo da região onde a gente mora. Sim. E eu acompanhando ela no meio das plantas, das flores e tal. Aí um senhor colocou a mão no ombro dela e falou: aquele cara ali é teu esposo? Ela pegou, olhou para mim assustada. Não sabia o que ela falava. Eu falei: responde pra ele, se eu não sou seu esposo. Aí ela falou: sim. Ela falou: parabéns, ele salvou a nossa empresa, porque nós tivemos um sinistro de 1.200.000. Se não tivesse feito o seguro, a gente não sabia o que a gente faria e não sei o que e tal. Então assim, foi meio cômico na hora, porque ela não sabia se eu era esposo dela ou não. Acho que ela sabia, né? Mas ela ficou com receio se eu tinha feito alguma coisa de errado. Sim. Deu um medinho aí, né? Um gelou. Falou: o que será que... O que será que ele aprontou, né, cara? Aí ela acabou confirmando tudo e aí recebeu esse feedback do cliente, né? Então foi estranho e bom ao mesmo tempo, né? Você já teve, alguém já compartilhou alguma história parecida assim com você também? Parecido, mas não assim. Só para você ter uma noção, Thiago, nosso setor de sinistros, ele atende em torno de 40 a 45 sinistros por mês. De 40 a 45 por mês. Por mês. Então, aí você vai vendo o tanto de história que poderíamos ter para citar aqui, né? Mas tem uma que é bem marcante. E é um número alto? É um número natural, né? Pela quantidade de segurados que nós temos, é um número... Eu vejo que é um número que tá dentro do... Hoje, em torno de quantos segurados? Mais de 4 mil, né? Quase 5 mil já.
Que daí vai desde um seguro de vida, um seguro automóvel... Tudo. Exato. Seguro empresarial, de fábrica, nós temos fábrica, Então inclusive, são segurada. milhares de pessoas, porque na verdade a gente está falando de uma pólice que podem ter, digamos, no caso de um seguro empresarial, uma empresa com quantos funcionários, por exemplo? Nós Sim. tivemos um caso de óbito de um colaborador de uma indústria que a gente atende. Tem um seguro de vida em grupo lá, né? Uhum. E aí, Então são milhares de pessoas infelizmente, seguradas, milhares de vidas, né? Exato. Envolvidas. Mas tem um caso, assim, que é muito marcante pra gente, né? De um amigo, né? Ele já tinha o seguro do veículo e a gente estava conversando com ele para que fizesse o seguro da casa, né? Segurar a residência também, mas como ele mora num condomínio, ele achava que não precisava, né? Eu falei, não, mas é legal, pô, você precisa ter, né? Vai que dá um vendaval. Aí comecei a explicar para ele tudo, as coberturas, né? Sim. E também começamos a falar dos serviços de assistência que tem, né? Então, mão de obra para desentupimento, reparo elétrico, hidráulico, mão de obra para arrumar o equipamento da linha branca. E aí, como ele estava cheio de manutenção para fazer na casa dele, ele falou, Evandro, eu vou contratar esse seguro, porque eu tô cheio de coisa para fazer na minha casa. Eu falei, tá bom. Aí ele contratou, começou a utilizar ali, né? E, puxa vida, rapaz, foi uma felicidade para ele, porque uns 2 meses depois, a esposa dele deixou o celular carregando ao lado da cabeceira dele, ali na cama, né? Eles estavam dormindo e acordaram com o quarto em chamas. Nossa. E foi feio, porque... Celular explodiu e pegou fogo. Na verdade, não é que ele aqueceu, né? E ele tava em cima de uma almofadinha ali que tinha uns pelinhos assim, bem fininhos, e acabou dando uma combustão. Tá. E quando ele acordou, já tava em chamas, não deu tempo dele apagar, rapaz. Ele perdeu metade da casa, porque era um sobrado, né? A parte de cima da casa dele queimou inteira, deu mais de 600 mil reais de prejuízo, pra você ter uma ideia. Caramba, hein? Então, se ele não tivesse feito seguro, né? Então, assim, as pessoas, infelizmente, Thiago, e é isso que eu falei no começo, né? A cultura do seguro ainda é pouco divulgada. Deveria ser mais divulgada, né? Isso é um propósito que nós abraçamos, né, na ecossistema, né? Porque, assim... Infelizmente, as pessoas, elas não previnem, elas remediam, né? Então, só depois que acontece que ela vê a importância de ter. Sim. E aí não adianta, aí já foi o risco, né? Então... E olha só a importância, né? Ainda bem que esse seu cliente contratou, ouviu você, né? As suas orientações e acabou contratando. Sim. Contratou um serviço de seguro residencial para o caso de uma assistência técnica, mas acabou precisando para uma coisa muito mais urgente, mais necessária, que depois, no fim das contas, o seguro cobriu. Exatamente. E hoje tem tanta coisa que você pode utilizar para no seguro residencial, por exemplo. Nossa senhora, você pode utilizar... Hoje você pode fazer limpeza de caixa d'água, que é um serviço bem importante. Você pode fazer uma dedetização, você pode utilizar uma caçamba por ano, entendeu? Depende muito do produto que você contrata, mas tem muita coisa que você vai utilizando durante o ano e quando você olhar e colocar na ponta do lado, você fala, pô, mas o meu seguro saiu de graça. Porque é um seguro barato, né? Ele tem uma facilidade de parcelar em 10 vezes sem juros ainda e você acaba utilizando muitos desses serviços durante o ano. Nos últimos anos, a gente tem acompanhado aí Censo e tudo mais, IBGE, com base nos dados e números, de que a expectativa de vida do brasileiro, a estimativa de vida dos brasileiros tem aumentado gradativamente. E isso tem feito também com que as pessoas busquem planejar o futuro, né? Com relação aí à contratação de um seguro, um plano de saúde, ou até mesmo um seguro previdência. Vocês têm notado isso também? Perfeito. Depende dos jovens, né, Alexandre? Exato, sem dúvida. O que acontece, né? Eu costumo brincar que eu tenho mais passado do que futuro, né? Pela minha idade já, né? Mas ao mesmo tempo, levando em consideração isso que você colocou e que é verdade, a gente tinha às vezes uma previsão, vou parar de trabalhar com 60, com 65. Sim. Hoje não vai ser mais possível, porque você não vai conseguir ficar parado muito tempo, né? E porque a tendência é que todos vivam mais, né? Eu espero que eu também. Mas é o que você falou, e aí a gente tem que se preocupar, né? Se eu vou viver mais, eu tenho que pensar no futuro, né? E o brasileiro, às vezes, não tem tanto esse hábito. E aí vem o que o Ivandro falou, né? A cultura do seguro hoje é muito importante, né? Eu tenho que fazer seguro porque é um mal necessário. A pessoa não vê que vai utilizar ali uma assistência quando estiver viajando, um socorro para atender a família na hora difícil, né? E aí a gente tem uma série de possibilidades, né? Para que ajude esse cliente a manter esse patrimônio dele enquanto ele estiver vivo. Essa aqui é a grande... E também fazer a sua reserva futura, né? Exato. Na verdade é isso, né?
Vocês falaram até sobre aposentadoria e tudo mais, né? A cada tempo o governo acaba mudando aí as formas de aposentar e tal. Muita gente, até quem está começando a trabalhar agora, já não consegue nem observar quando vai conseguir aposentar, se é que vai, né? Exato. Então a importância até também de investir, no caso aí, de um seguro previdência, né? Investir numa previdência privada, enfim. Perfeito. É isso mesmo. E hoje tem muitas opções, né, de previdência privada em grandes seguradoras, com fundos de rentabilidade muito bons mesmo. Então, assim, é aquilo que a gente estava falando, da pessoa que paga as contas em dia, mas não consegue guardar o dinheiro, né? A previdência é uma opção também. Bem interessante, porque ele vai dar ali um acumulado de juros compostos, né? E quando você projeta isso para 25, 30 anos, faz bastante sentido. Você vê que com pouco por mês, você consegue um montante bem expressivo lá na frente. Como que vocês dividiram a sociedade? A empresa começou lá em 2008, o grupo. Mas em 2018, o Alexandre fez parte, entrou nessa sociedade. Como que hoje vocês atuam? De que forma? Qual setor que cada um é mais atuante? Que área? Isso. Hoje, eu assim, devido aos estudos, né, que eu gosto, eu faço parte de uma business school, né? Eu acompanho ela desde 2013. É uma escola de negócios mesmo, para donos de empresa. E ali eu comecei a estudar, aprendi bastante coisa. Até hoje a gente faz lá as mentorias, né? E eu pretendo não parar nunca, né? Então, a questão dos processos, treinamentos, né? Eu sou muito focado nessa parte e nas estratégias. Então, as parcerias, esses modelos de negócio maluco que eu criei, né? Enfim, o Alexandre, né? Por ele já ter muito conhecimento também nos produtos que nós trabalhamos, né? Ele inicialmente, quando ele veio para a empresa, né? Eu conversei com ele e comecei a direcionar os grandes riscos que antes eu atendia, né? E comecei a direcionar para ele e ele assumiu isso, né? E então eu saí totalmente hoje da parte operacional, né, da empresa. Eu estou mais na parte estratégica mesmo. E o Alexandre já fica ali incumbido de fazer os grandes riscos e também de dar assessoria pro pessoal. Nós temos lá os nossos líderes também, né? De produtos, mas algumas coisas muito mais específicas, mais técnicas mesmo, o Alexandre está ali e dá todo o suporte para eles, né? Enfim. Que bacana, estamos aqui conhecendo um pouco mais do grupo Ecosistema, que é forte lá na região do Vale do Paraíba, em Taubaté, e também oferecendo serviços, soluções, e tanto na questão de seguro como de consórcio por todo o país, né? Até porque, como a gente fala, né? Quando fala de seguro é questão nacional. Então, você pode aí, qualquer lugar que você estiver assistindo o podcast Mundo Empresarial, você pode entrar em contato através do telefone, através das redes sociais que aparecem aí na tela e conhecer um pouco mais do grupo Ecosistema. E de repente você que é do ramo de seguros e tudo mais, quer aprender um pouco mais, quer ter uma melhor gestão aí da sua empresa, entre em contato com o grupo Ecosistema. Com certeza você vai fazer um bom negócio, ter uma boa experiência aqui com esses dois empresários, tanto o Ivandro quanto o Alexandre. Bom, agora tem um recado importante para você. Quero te contar que o podcast Mundo Empresarial tem o apoio e patrocínio também da Print, que é referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Se a sua empresa precisa de cartões de visitas, embalagens, adesivos, rótulos, canecas ou qualquer material promocional, a Print é especialista em entregar qualidade, agilidade e ótimos preços, viu? Tudo com tecnologia de ponta e atendimento pensado para quem vive o dia a dia dos negócios. Acesse agora mesmo print.com.br e descubra como levar aí a sua identidade visual para um outro nível, para um outro patamar. E a gente quer agradecer mais uma vez a Print por ser a nossa parceira aqui no podcast Mundo Empresarial. Dado o recado, seguimos aqui com esse nosso bate-papo, recebendo hoje dois convidados ilustres, especiais, direto lá do Vale do Paraíba, de Taubaté, aqui comigo o Ivandro e também o Alexandre, sócios, CEOs aí do grupo Ecosistema. Aliás, da onde que vem esse nome? Da onde que veio a inspiração de colocar esse nome na corretora? Um nome feliz, né? Ecosistema, mais do que nunca. Na ocasião em que eu fui abrir a empresa, né? A ideia era fazer o nome Eco, ECO. Sim.
ECO era uma ferramenta utilizada, né, no mundo corporativo, antigamente, e ela quer dizer excelência em crescimento organizado. Porque sempre foi um pensamento da gente estruturar uma empresa que tivesse assim os seus processos consolidados, tivesse um controle, né, de gestão, enfim. E só que já tinha uma corretora com esse nome, então não poderia ser. E aí o marketing, né, a gente conversando e assim meio que informalmente eu deixei escapar algumas vezes que eu já gostava bastante do termo de sustentabilidade, né? Sempre foi algo que eu simpatizei muito. Sempre tive essa consciência de que todo mundo tem que preservar o nosso planeta, né? Sim. E então, aí ele falou, poxa, Evandro, então vamos colocar ecossistema, porque tem a ver também, né, com essa conscientização do meio ambiente, né? E também tem a ver com o sistema, que é o que você gosta e tal. Eu falei, é mesmo, né? Ecossistema, poxa, legal. E aí, inclusive, quando eu abri a empresa, a gente já começou a trabalhar com materiais reciclados, né? Então, antigamente, ainda imprimia bastante coisa, né? Sim. Hoje já não imprime tanto mais, já estão no paperless aí há alguns anos, né? Tudo digital. Mas aí a gente usava muito folha de sulfite, a gente sempre comprou o papel reciclado, né? Caneta reciclada, enfim. A gente sempre trouxe essa conscientização para as pessoas, né? Sobre o planeta, que a gente tem que cuidar, tem que preservar, tem que reciclar, enfim. É só uma das ações que devemos fazer, né? Então, foi mais ou menos nesse sentido, né? Que ficou o nome ecossistema e eu vejo que foi muito feliz, porque mais do que nunca, né? O tema ESG nas empresas tem crescido bastante, a governança, né? E nós já estamos nesse tema já alinhado já faz bastante tempo. Então, eu fico muito feliz, né? Foi muito assertivo. Bacana. E Alexandre, como que você enxerga o mercado atual de seguros aqui no Brasil? O mercado de seguros no Brasil, ele continua sendo muito pungente, né? Eu só me recordo nos últimos 10 ou 15 anos, em um ano, o mercado de seguros não cresceu 2 dígitos. Foi no meio da pandemia, acho que foi o segundo ano da pandemia, né? Porque todo mundo esperava uma pandemia de alguns meses, depois virou um ano, depois virou um ano e meio, né? E isso impactou, óbvio, não só o segmento de seguro, mas como outros também, né? E foi o ano em que o seguro cresceu a nível Brasil, né? 9 ponto alguma coisa no mercado, né? E todos os outros anos, desde que eu tô no seguro, ele não cresce menos que 2 dígitos. Olha, né? só. Então, assim, ainda tem muita coisa para fazer. Embora na pandemia, acho que o que deve ter crescido foi o aumento da procura por planos de saúde, né? Sim, sem dúvida alguma, né? As pessoas começaram a ficar mais preocupadas, né? A gente nunca morre, né? Sempre quem vai morrer são as outras pessoas. Então, a pandemia trouxe uma nova realidade para nós, né? Como seres humanos, né? A gente achava que era imbatível, né? Tem gente que se acha o Batman, mas uma pandemia ela vai acabar chegando em todos, né? Então, a gente teve, né, dentro do grupo Ecossistema, algumas pessoas que tiveram, né, o vírus, ficaram afastadas, graças a Deus nenhum óbito, mas acho que foi o único ano em que o mercado de seguros não cresceu 2 dígitos. E eu vejo que esse crescimento vai continuar para os próximos 10 anos. Me recordo, Thiago, agora falando disso, que em 2015, né, eu ainda em seguradora ouvia muitas pessoas falarem que o seguro de automóvel no Brasil tem mais 5 anos. Vai ser tudo digital. Esquece corretor. E tem alguns... E ainda mesmo, hoje, né? Os clientes contratam seguro de automóvel com corretor. Sim, sim. Porque corretor é um sinal de confiança também. Né? Então, eu vejo ainda, até no produto automóvel, sim, que as coisas vão ficar automáticas daqui a um tempo. Mas eu enxergo que ainda vamos ter aí de 5 a 10 anos de crescimento muito grande no segmento de automóvel. As pessoas precisam entender que não é só pela questão do preço, na questão de você fazer a cotação do seguro, mas é depois, quando você precisar de fato acionar esse seguro, e daí, de repente, você precisa falar com uma URA, né, com atendimento eletrônico, daí você vai perceber a necessidade de falar, poxa, que saudade do meu corretor que eu estava, né? Porque não é a mesma coisa você falar com uma máquina do que você falar com um humano, não é mesmo, Alexandre? Na verdade, a gente tem, né, alguns clientes mais jovens
que assim que emite a pólice, já baixa um aplicativo da seguradora, já consegue visualizar a pólice ali naquele aplicativo. Nós temos um aplicativo também nosso, que o cliente pode, através do celular dele, utilizar para pegar as informações das apólices que ele tem conosco. Legal. Então, mas esse é um público, né? Os mais jovens têm mais habilidade. Mas os mais idosos, os mais experientes, idosos, né? Que não têm acesso a tanta tecnologia ou não, exatamente, não fazem uso dela. E é puramente a questão da confiança. Né? O meu corretor falou, eu acredito e está falado. E como que vocês priorizam essa questão da fidelidade com o cliente? Porque, de repente, o cara não quer só fechar o seguro do automóvel dele, mas ele quer fechar outras, quer fazer outras cotações também. Como que vocês priorizam isso? Na verdade, assim, todo cliente tem o mesmo peso e a mesma importância para nós. O que nós fazemos, né, fizemos lá na corretora, implantamos, né, foi a jornada do cliente. Então, esse cliente fechou o seguro conosco hoje. E agora? Daqui para frente, daqui até o próximo ano para renovar esse seguro, como que vai ser esse relacionamento da corretora com o cliente? Então, nós criamos a jornada do cliente, criamos alguns pontos de contato, que a gente fala, né? No qual nós ligamos para ele. Então, nós fazemos o pós-venda, nós ligamos no dia do aniversário, nós mandamos uma informação do que está vencendo o licenciamento do veículo, né? Então, a gente vai trazendo sempre esses pontos de contato para agregar valor para ele, para ter o contato com ele, para mostrar que nós estamos ali fazendo a gestão correta do patrimônio dele, que ele pode confiar, pode ficar tranquilo e focar no que realmente importa, que é a sua família, são os seus negócios, né? O nosso papel é esse, né? Então, e assim, também trazendo, né, um leque de soluções e produtos que possa atendê-lo na necessidade que ele tiver. A necessidade que ele tiver, nós vamos atendê-lo. Então, plano de saúde, consórcio, previdência privada. De repente, por exemplo, vocês fazem essa prospecção. O cara contrata um seguro automotivo. E vocês acabam oferecendo um outro seguro também? Ou só se de repente ele perguntar? Não, nós sempre oferecemos, né? Na verdade, o seguro residencial, principalmente, a gente sempre oferece. O consórcio para fazer um planejamento para trocar o veículo e não precisar descapitalizar na hora de trocar o carro, não pesar para ele aquilo, né? Então, são visões que muitas vezes eles não têm, né? Não pensaram nisso ainda, e aí a gente leva essas soluções, né? Nós temos também financiamento de veículos, né? Para aquele que tem a pressa de trocar, tem a necessidade de trocar o carro, a gente tem também, enfim. A gente está sempre falando, sempre divulgando e sempre postando nas nossas redes, né? Tudo aquilo que a gente faz e os benefícios daquilo que a gente faz. Ao longo do podcast, nós falamos sobre a questão da sazonalidade, se tem alguma época do ano que a procura é maior. Eu me lembrei agora o período de férias. Muita gente, quando vai viajar, principalmente em viagem internacional, acaba recorrendo a esse tipo de serviço. Com vocês também é assim? O pessoal procura seguro férias, seguro viagem? Sim, sim. Nós temos ali algumas seguradoras, né, que oferecem esse seguro. O seguro viagem, a principal cobertura que as pessoas buscam, né, é a despesa médica e hospitalar quando ele está fora do país. Né? A gente conhece que alguns países que o brasileiro gosta de visitar não tem um plano de saúde como no Brasil, que ainda tem o SUS. Apesar de muitos falarem que às vezes não funciona, ainda é um socorro para quem não tem nada. É uma opção. Né? Mas você não tem como ir, por exemplo, para os Estados Unidos, se machucar e alguém te atender. Né? Lá é tudo particular. Então, a gente sim tem época de férias, né? De escola, meio de ano. Inclusive, temos clientes que já foram atendidos com seguro viagem lá no exterior, nos Estados Unidos. Fizeram cirurgia, inclusive. Olha só. A gente nunca sabe quando vai passar mal, vai precisar de um médico, não é mesmo? Exatamente. Uma apendicite nos Estados Unidos hoje é $35 mil. Olha só. Às vezes o cara tem que vender o apartamento dele aqui para pagar a cirurgia lá. Então. E um seguro de viagem hoje... Não dá para esperar para voltar para o Brasil para fazer essa cirurgia, né? Exato. Ele é muito barato em relação ao benefício que você vai ter. Interessante, legal. Esse nosso cliente fez uma cirurgia de hérnia umbilical. E no caso, a seguradora dava cobertura para caso cirúrgico. Sim.
Ele tem uma verba, né? Que você contrata, $100 mil, $150 mil, enfim, você que estipula ali, né? Por isso que é importante também sempre verificar o que está sendo contratado. Muitas vezes a pessoa vai pelo preço, né? Sim. Esse aqui ficou mais barato. Mas por que ficou mais barato? É porque realmente, né, as coberturas são menores, né? E será que vão ser suficientes? Né? Na Europa existe um tratado, né? O Tratado de Schengen, né? Ele já determina quais os valores que você tem que contratar e você é obrigado a contratar, senão você nem desembarca lá. Você chega no aeroporto, você não apresentar a apólice, eles não deixam nem você entrar no país. Interessante, interessante. É fato isso mesmo. Muito bem, aqui, essa voz que você ouve é o Lucas Quiles, que está aqui nos bastidores, que sempre nos auxilia também, compõe a nossa sabatina aqui, a nossa rodada de perguntas. Por favor, Lucas Quiles, tem alguma dúvida? Temos números. Pois não. Em dezembro de 2024, o setor de seguros retornou à sociedade 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais, 2024 aqui no Brasil. Isso, como indenizações, resgates, benefícios e sorteios. E no acúmulo do ano foram mais de 240 bilhões. É muita coisa, hein? Um fator que contribuiu muito para isso, né, Lucas, foi a enchente de Porto Alegre, né? Não sei se todo mundo se recorda, né? Mas as seguradoras indenizaram muita grana lá. Exato. Né? O prejuízo foi muito grande, né? O pessoal do Sul lá sofreu bastante, né? Para as seguradoras época, também foi um prejuízo, né? Sim, né? Mas porque a importância, quantas indenizações tiveram que... Muitas, né? Muitas. Mas a importância da seguradora também, né? Sim, não sei se vocês dúvida. acompanharam, teve seguradoras que mandaram jet skis, lanchas, para socorrer as pessoas que estavam ilhadas, né? Então, o seguro realmente contribui muito para a sociedade. Sim, né? é importante, né? E mudar que o brasileiro aos poucos possa entender que não é um mal necessário, como nós dissemos no programa, né? É um benefício, é um custo-benefício que você está é um investimento que você está fazendo ali, que uma hora ou outra a gente não sabe daqui um minuto, daqui um segundo o que vai acontecer. A gente, então, de repente, você está assegurado aí, é uma segurança de fato. É só mudar né? uma palavra na frase, né? Em vez de falar que é um mal necessário, fala que é um bem necessário. É um bem necessário. É isso aí. Muito bem. E para a gente finalizar essa nossa conversa, como que vocês enxergam o grupo ecossistema daqui os próximos anos? Como que vocês projetam e planejam que essa empresa esteja no mercado? Bom, eu tenho minha visão. Eu vou compartilhar e depois o Alexandre compartilha dele. Claro, sim. Mas com certeza as duas sempre vão convergir aí de alguma forma nas ações. Assim, Thiago, para as pessoas poderem entender, né, por que é que eu criei, né, essa ideia de escalar o negócio, dar essa oportunidade para as pessoas poderem ter ali o seu ganha-pão de uma maneira honesta, né, fazendo bem para os outros. Assim, eu sou de origem simples, né? Meus pais, eles eram nordestinos. Meu pai veio para São Paulo novo e veio tentar a vida aí, e graças a Deus criou 4 filhos, nunca deixou faltar nada, pelo contrário, tivemos uma vida boa, nunca faltou nada em casa. E só que assim, eu vi, né, a dificuldade dele, né, e também de outras pessoas, né, até da família também, né, as profissões, o que eles fazem para ganhar o dinheiro, acordar cedo, chegar à noite em casa, enfim. E eu falei, pô, cara, por que eu não consigo criar, né? Por que não criar, aliás, um modelo de negócio que fique acessível para qualquer um que queira, que tenha disposição, né? Porque hoje eu vejo assim, tem muita gente que tem oportunidade, mas ele não abraça, né? Ele não se esforça, quer as coisas muito fáceis, né? Em compensação, você vê outros, cara, o cara tá quebrando pedra todo dia ali, cara, sabe? E você não vê um vislumbre de crescimento, de melhora, de qualidade de vida para esse cara. Fala, pô, mas eu tenho tudo isso na minha empresa, né? O meu mercado, o nosso mercado de seguros é um mercado gigantesco, tem muita oportunidade, por que não? Aí, né, veio essa vontade de realmente gerar, né, essa oportunidade para as pessoas poderem ter o seu ganha-pão, honestamente, fazendo bem para os outros, né? Tendo sua qualidade de vida. Inclusive, na nossa proposta, né? Esse pessoal que trabalha sozinho hoje, não consegue tirar férias, como é que faz? Né? E nossa proposta já é totalmente voltada para esse lado, da qualidade de vida mesmo. Então, quem estiver conosco, né? Pô, Ivandro, queria descansar uns 20 dias, 30 dias. Vai sair, vai passear, pega aqui um outro colaborador, um outro parceiro seu aqui, negocia lá com ele, paga um valor para ele ali, para ele te dar cobertura nesse mês, atender seus clientes e você poder descansar, né? Eu acho que a vida
Thiago, assim, o dinheiro, ele tem que ser uma consequência daquilo que você faz por prazer, né? Por diversão. Eu quando eu fiz Senai com 14 anos, tinha uma frase lá na nossa unidade, do Félix Guizard, né? Que dizia assim, faça do seu trabalho o seu divertimento. E, cara, no seguro eu encontrei isso. E é algo que eu quero compartilhar com todo mundo, né? Aquele que se identificar e tanto com a função em si, como também da proposta da ecossistema, pô, cara, esse cara vai ter certeza que ele vai ser feliz e a gente vai fazer de tudo para que ele atinja ali todos os seus objetivos, entendeu? Porque eu acho que não tem nada nessa vida que seja mais gratificante do que você impactar vidas. Você mudar a vida das pessoas, né? Ajudá-las a ter ali uma ascensão, tanto financeira como também cultural. Porque eu vejo as pessoas muitas vezes passando por dificuldades porque não têm o conhecimento de muitas coisas simples, inclusive, né? E é assim, não vou nem aprofundar, mas isso também é algo que a gente compartilha dentro da empresa, tá? Sim, não sim. é só seguro, não. Uhum. A gente dá treinamento de várias coisas, inclusive física quântica, tá? Olha só. Porque as energias têm tudo a ver. É ciência, é comprovado cientificamente, né? O impacto que ela traz, as mudanças que ela causa. E quando você passa a ter essa percepção e essa consciência e começa a trabalhar de uma maneira diferente, gerando essa energia positiva, tudo na sua vida melhora. Tudo. Inclusive os resultados, sua qualidade de vida. E isso eu vejo que é uma missão. Né? Parabéns, Silvio. Que legal, que história, que papo bom, que conversa legal. E você, Alexandre? Como que você planeja? Eu já vejo o planeja? ecossistema daqui uns 5 anos crescendo uns 5.000%. Não, tô brincando. Na verdade... Ué, por que não? Na verdade, como a gente fala, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Né? Falava isso. É verdade. Isso. Mas, na verdade, é deixar o legado, né? Não que a gente saiba tudo nesse mundo, mas tentar deixar para alguém o que a gente aprendeu, seja pouco o que a gente aprendeu, mas com honestidade e proporcionando, né, as pessoas a terem também sucesso, poderem crescer, poderem empreender de uma forma mais tranquila com o apoio, né, de estrutura que a gente já tem, já criou hoje. Acho que, resumindo, é isso, é tentar deixar o legado mesmo. Eu vejo que você se emociona quando fala. Ah, sim, não é só uma pessoa que gosta do que faz, né? Sim, sim. A gente... Passa um filme eu falei, acho que eu não falei pra você, mas eu vim em 97, quando eu fui pra área de seguros, eu consertava geladeira e ar-condicionado. Então, quer dizer, foi uma mudança de chave muito grande, né? Então, esse legado que eu vim a aprender nesse novo segmento, eu quero levar para outros, né? Tá. E o meu irmão, que continuou na área de refrigeração e ar-condicionado, tá passando o legado dele para outras pessoas que querem empreender naquela área também. Então, acho que é isso, um resumo. Que legal. isso. Parabéns, viu? Continue empreendendo, oferecendo aí soluções para os seus clientes, né? Seja aí a pessoa que está lá contratando o seguro, ou seja mesmo o próprio corretor, né? Que está iniciando a atividade, ou que já está naquele ramo e de repente quer aí adquirir uma franquia do Grupo Ecosistema, ou até mesmo o serviço de gestão, como você falou, né? O cara trabalha sozinho, mas o cara precisa ter um tempo para espairar, para passear, para curtir, e de repente o trabalho está tomando tempo, né? Parte da vida dele só vive em função daquilo e não consegue. Então, de repente, você tendo um serviço de gestão aí, contratando o serviço de gestão que o Grupo Ecosistema oferece, tá aí uma oportunidade, né, da tua empresa crescer mais, você ter um respiro, ter uma rede de apoio que vai te auxiliar aí nas mais diversas situações. Parabéns, viu? Perfeito. Exato. Para a gente finalizar essa nossa conversa, eu gostaria que vocês deixassem um recado para quem quer empreender, qualquer que seja a área de atuação, ou principalmente até no ramo de seguro mesmo. Qual o recado que você deixa? O conselho? Bom, assim, e aí eu vou generalizar mesmo, tá? Não vai ser especificamente da minha área, porque eu convivo com vários outros empresários, né? Como eu falei para você, eu faço parte de uma business school, né? Tem uma egrégora lá de apaixonados pelo empreendedorismo. E o que eu posso dizer é o seguinte, você empreender é uma missão. É uma missão, porque ali você está aqui gerando emprego, você está impactando na vida de pessoas, você é responsável pela qualidade de vida dessas pessoas, né? Então, assim, não é fácil, mas é muito prazeroso quando você adquire o conhecimento necessário,
faz o que tem que fazer na sua empresa e aí você começa a ter os resultados que você almeja. E aí, quando você começa a ter os resultados que você almeja, e aí você começa a perder tanto assim o foco no financeiro, porque isso já é uma consequência, e aí você vai descobrir que é um propósito mesmo de vida, é uma missão. E aí, quando você trabalha por um propósito, é muito mais gostoso, cara. É maravilhoso, na verdade. Eu sou apaixonado. Eu tenho 4 empresas. Esse ano, provavelmente, vou ter que abrir a 5ª. Eu queria parar, mas não consigo. Deixei um colaborador lá em São Paulo no curso lá hoje. E esse provavelmente vai ser um dos meus sócios mais novos. Tem 17 anos. Eu acho que até o final do ano a gente já vai virar sócio. Vamos abrir uma empresa de tecnologia e inovação voltada para IA e programação. Bacana. Trazendo soluções para o mercado, né? Então, assim, eu sou apaixonado por empreendedorismo. E é isso que fica, né? Aquele que não tem preguiça, aquele que está disposto a ter ali uma inteligência emocional, né? Aquele que está disposto a impactar vidas, é o caminho. E eu me solidarizo muito com todos que estão nessa pegada. E você, Alexandre, que era do CLT e decidiu empreender junto com o Evandro, hoje aí está à frente do grupo Ecosistema. Exatamente, Thiago. Eu vim de uma seguradora, eu empreendia dentro de um CNPJ, hoje eu sou parte do CNPJ, né? Corroboro com as palavras do Evandro. Eu acho que empreender hoje é você ter as pessoas certas para fazer o que precisa ser feito. Senão chamaria-se empreendedor. Então, o que a gente está tentando propor, né, para os nossos futuros parceiros é isso. A gente já tem algumas pessoas certas para fazer o que precisa ser feito para que ele possa focar mais na parte estratégica, na parte do negócio, na parte de clientes e vender mais, que é o que vai fazer a empresa dele perdurar por muito tempo. É isso aí. Pegou a dica? Então, como a gente sempre fala, o programa Mundo Empresarial, o podcast Mundo Empresarial tem esse propósito, né? Oferecer aí, compartilhar esses insights, ouvir tudo que os empreendedores vivem e passar para que você tenha aí também uma jornada empresarial de sucesso, assim como a deles. Parabéns, viu? Evandro, Alexandre, pelo sucesso de vocês, continuem empreendendo e seja aí oferecendo seguros, consórcios ou até mesmo consultoria, gestão, gestão e até mesmo a questão da franquia aí para novos corretores de seguro. Parabéns, sucesso para vocês. Parabéns para você também, né, Thiago, por estar aí com esse programa voltado para esse público empreendedor, né? Eu acho que isso já é uma missão muito nobre também sua, é muito rico, né? Você poder ter e receber aqui pessoas de segmentos diferentes, com histórias diferentes, sempre para poder compartilhar e agregar com aqueles que têm interesse. Parabéns. A gente que agradece. Obrigado. Voltem sempre. Agradeço, Thiago. Ótimo trabalho para vocês. Convidar. É isso aí. Muito certeza. bom. Boas histórias. Valeu. A gente gosta de boas histórias desse universo empreendedor e por isso que toda semana, cada episódio, passam por aqui personalidades que agregam, que trazem conteúdo, que compartilham insights e as suas vivências empresariais. Lembrando mais uma vez, aproveita, se você ainda não curtiu, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Toda semana, segunda, terça, quarta e sexta-feira, sempre episódios inéditos do podcast Mundo Empresarial. Já são mais de 130 mil inscritos aqui no nosso canal no YouTube. Pois é, mais de 100 episódios já que foram ao ar. E de repente você que é empresário, empreendedor, também quer compartilhar a sua história, a sua vivência empresarial, então entre em contato com a nossa equipe, descubra como fazer parte do podcast Mundo Empresarial, de ter a tua história compartilhada, contada aqui no nosso programa. Pois é, como eu falei, uma grande audiência, são mais de 130 mil inscritos. Podcast Mundo Empresarial que está completando 3 anos de sucesso e o programa Mundo Empresarial na televisão, que é exibido toda semana, todo domingo, né, na Rede TV para todo o Brasil, na VTV SBT, afiliada do SBT para as regiões de Campinas e do Litoral Sul de São Paulo, e assim como também na TV Cultura Paulista. Olha quanta visibilidade, quantas opções
que a sua marca, que a sua empresa tem para aparecer. Então, se junte a nós, entre em contato com a nossa produção, com certeza você vai gostar muito da experiência. A gente te espera ansiosamente para conhecer, ouvir a tua história aqui no programa. Combinado? Um abraço para todo mundo, a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.